Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, quinta-feira, 11 de setembro. E nós, na graça de Deus, caminhando e assim meditando a palavra de Deus, a carta de São Paulo aos Romanos. Então, para bem meditarmos o que São Paulo vai nos falar hoje, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, São Paulo vai nos falar que Deus é fiel e a universalidade do pecado. Deus é fiel e o pecado está em todos nós. E ele começa a falar assim, de que se avantaja o judeu, porque São Paulo falou antes de que os pagãos que vivem a lei no coração serão recebidos por Deus. E os judeus também, que estão gravados a lei no coração. E aqueles que não viverem a lei conforme na consciência e no coração, esses são apartados do reino. Então, qual é a vantagem do judeu em relação ao pagão? Sim, ele vai falar que tem muita vantagem. Por quê? Ele vai falar que aos judeus foram confiados os oráculos. Aos judeus foi confiado o Testamento, o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Aos judeus foi confiado a manifestação de Deus em toda a história deles. Então, eles têm uma vantagem. Essa vantagem é qual? Que levará eles para junto de Deus. Mas, se com essa vantagem que eles têm, eles não forem fiéis, vão ser apartados do reino. Vão ser apartados do reino. E Deus vai ser injusto por causa disso? Não, Deus é justo. Deus é justo. Deus é injusto por isso? Não. Porque Ele ensina a lei. Ele ensina um caminho, a qual devemos caminhar para se achegarmos a Ele. E se não trilharmos esse caminho, sim, não teremos a vida eterna. Deus é injusto? Não, Deus é justo. Nós que erramos. E o erro precisa ser pago com um afastamento eterno depois da nossa ida, se nós permanecermos no pecado. E nós, então, os pagãos em relação aos judeus? Qual é a vantagem que nós temos sobre eles? A vantagem nenhuma. Por quê? Todos nós, judeus e pagãos, ele vai nos falando dos gregos, mas os pagãos, todos nós pecamos. Sob o pecado de Adão, todos nós pecamos. E a lei explicada pelo Senhor, a lei anunciada por Deus aos judeus, a nós, é para que nós encontremos a verdade e essa verdade nós nos arrependermos. É preciso ter uma referência. A referência é a palavra de Deus. A referência é a lei de Deus. E a referência sendo a lei de Deus, e se não cumprirmos essa lei, sim, nós nos desviaremos porque não conheceremos. Então, a lei é necessária para ser observada. Sendo observada, a gente aprenda os caminhos do Senhor. Aos pagãos, como São Paulo falava no dia de ontem, se não conhecem a lei, mas praticam a lei no coração, mesmo não conhecendo, esses também observam a lei, mesmo não conhecendo. Mas a lei é para que nós conheçamos a respeito do pecado. A lei não nos justifica. Quem nos justificará, quem nos justifica é Cristo Jesus, que morreu por mim, morreu por você no alto da cruz, derramou o teu sangue sobre nós, nos curando, nos libertando, nos livrando. É o Espírito Santo, e depois que Jesus volta ao Pai, que é derramado sobre nós, que nos dá sabedoria
para entender a palavra de Deus, que nos dá sabedoria para compreender e assim, confrontando a nossa vida, observarmos aquilo que estamos fazendo de errado e nos arrependermos para nos tornarmos homens novos e mulheres novas. Jesus já nos falava, é necessário botar roupas novas, é necessário vinho novo. Então, para tirar a roupa velha e para tirar o odre velho, é preciso saber da palavra, conhecer a lei, para assim nos arrependermos e assim Cristo, com tua graça, com teu poder, nos renove, nos santifique e assim um dia possamos ser acolhidos na vida que nunca mais termina, no lugar que nunca mais sentiremos dores, no lugar que nunca mais nós vamos chorar, que é o local na presença de Deus, junto com os anjos e santos, louvando na eternidade. Que o Senhor nos ajude pela sua graça, pelo teu Santo Espírito, para que possamos diariamente buscar entender a palavra do Senhor e assim nos arrependermos. Não buscar conhecimento no mundo, porque a referência para nós tem que ser, deve ser a palavra de Deus. Que o Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, pela intercessão de São Paulo, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.